Você já se pegou olhando para o horizonte, sentindo que tudo o que deseja parece estar do outro lado de um abismo invisível? Já teve a sensação de que, por mais que faça, algo além da sua força segura as engrenagens da vida? É nesses momentos, quando as respostas parecem tão distantes quanto uma estrela a milhões de anos-luz, que muitos desistem, acreditam que não são capazes ou que talvez não mereçam. Mas e se eu te dissesse que nem sempre a força que move montanhas vem dos músculos ou do esforço exaustivo? E se existisse uma energia sutil, poderosa, que nasce dentro de cada pessoa e molda a realidade, mesmo antes de qualquer ação? Imagine um homem chamado Vicente, com 47 anos, que passou mais de uma década tentando abrir as portas do mercado com sua pequena empresa de produtos artesanais. Vicente investiu tudo, noites sem dormir, finais de semana inteiros criando, adaptando, reformulando. E mesmo assim, os resultados eram escassos. Ele começou a acreditar que talvez o problema estivesse nele, até o dia em que algo mudou. Vicente parou de lutar apenas com a força dos braços e decidiu colocar força naquilo que não se vê. A convicção interna, a certeza silenciosa que brota do fundo da alma e que chamamos de fé consciente. Essa não é aquela fé passiva que espera um milagre sentado. É uma fé que se faz presente na forma como você se levanta da cama, na postura com que encara um dia difícil, no olhar firme que, mesmo cansado, ainda busca enxergar além do que está diante dos olhos. Quando Vicente passou a cultivar essa chama, algo curioso aconteceu. Não foi uma explosão repentina de sucesso, mas sinais sutis começaram a surgir. Uma indicação aqui, um convite ali, novas ideias nascendo na mente dele durante a madrugada, como se viessem de um lugar que não se explica. E aos poucos, as peças foram se encaixando. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez tenha um sonho que parece distante como o cume de uma montanha. E aí surge a pergunta: de onde virá a minha força? Como vou atravessar esse caminho? É natural sentir medo, questionar, duvidar. Mas o que poucos percebem é que o medo também é uma escolha mental. E a fé também. Enquanto o medo paralisa, a fé movimenta. Enquanto a dúvida fecha portas, a convicção silenciosa constrói novas saídas onde ninguém vê. No Salmo 125, existe um verso menos citado que diz: como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Repare nessa imagem. Não fala de um socorro que vem apenas de cima, mas de uma proteção que envolve por todos os lados. Uma presença que não é apenas para o milagre pontual, mas para todo o caminho, cada passo, cada desvio que parece fracasso, mas é apenas redirecionamento. Existem histórias de pessoas como a de Clara, uma professora de 38 anos que, após perder o emprego, ficou tentada a aceitar qualquer vaga que aparecesse. Mas ela decidiu investir primeiro naquilo que não custa dinheiro, mas custa coragem. Acreditar que poderia ser maior do que aquela circunstância. Ao invés de mandar currículos para centenas de vagas que não tinham nada a ver com seu propósito, Clara dedicou seus dias a estudar novas metodologias, gravar vídeos simples, ensinando conteúdos que dominava. 3 meses depois, foi convidada para palestrar em um evento local. Foi dali que surgiram as primeiras clientes para sua própria consultoria. Se você observar, verá que nem Vicente, nem Clara ficaram esperando com os braços cruzados. Eles continuaram agindo, mas alimentaram a mente com algo mais forte que o medo de falhar. A confiança em algo maior, algo que opera no invisível. Isso não significa negar a realidade ou fingir que tudo está bem. Significa olhar para a dificuldade e ainda assim manter dentro de si um sim teimoso. Napoleon Hill, que estudou por 29 anos o comportamento de pessoas que construíram fortunas e deixaram legados, descobriu que o sucesso raramente nasce apenas de trabalho duro. Ele nasce da fusão entre desejo ardente, fé e ação coordenada. Não é superstição, é uma estratégia mental.
Ele dizia que a mente humana, quando dominada pela fé ativa, emite sinais que alcançam outras mentes, criam empatia, abrem portas antes invisíveis. Talvez hoje você acorde, olhe ao redor e veja mais contas do que conquistas. Talvez esteja cansado de repetir afirmações, orações ou mantras sem ver resultado imediato. E é aqui que mora a chave. Resultados visíveis são sempre a última etapa de um processo invisível. Antes de algo nascer na sua vida, nasce dentro da sua mente. Uma ideia amadurece, um sentimento se fortalece, uma decisão se cristaliza. O problema é que a maioria desiste durante esse intervalo silencioso, porque parece que nada está acontecendo. Mas lembre-se, o silêncio não é ausência de ação. É o terreno onde as raízes crescem. É como uma semente que fica dias, semanas, até meses debaixo da terra, antes que uma folha apareça para quem está olhando de fora. Se você só acredita no que já pode ver, nunca vai ter nada novo para ver. Pense no poder de quem consegue acreditar mesmo quando tudo ao redor diz não. Essa é a diferença entre quem alcança e quem quase chega. Quem quase chega também tentou, também chorou, também sonhou. O que faltou? Sustentar a fé no escuro. E você está disposto a continuar plantando mesmo sem aplausos? Está disposto a agir mesmo quando o mundo parece parado? Porque é exatamente aí que o invisível está construindo a base do que vai florescer. Algumas pessoas acreditam que basta um esforço extraordinário para conquistar aquilo que desejam. Mas ao longo da história, descobrimos que esforço sem direção é como remar sem bússola em alto mar. Cansa, mas não chega. É nesse ponto que entra um ingrediente quase invisível, mas de força incalculável. A convicção interna de que algo maior coopera conosco. Não falo aqui apenas de religiosidade, mas daquela fé viva, que transcende doutrinas e se manifesta como uma certeza íntima que impulsiona cada passo. Foi essa fé que moveu homens e mulheres que transformaram crises em capítulos de vitória. Imagine por um instante alguém que aos 29 anos perde quase tudo o que construiu e mesmo assim decide recomeçar, não por arrogância, mas porque dentro dela havia uma convicção ardente de que a derrota não seria o último capítulo. Essa convicção silenciosa cria caminhos que a lógica não explica, conecta pessoas que não pareciam possíveis e traz ideias que mudam destinos. É como se por trás de cada decisão corajosa existisse um sussurro dizendo: continue, ainda que ninguém entenda. Bum! E é aí que percebemos algo poderoso. Nem sempre as respostas vêm na velocidade que desejamos, mas quase sempre chegam no ritmo que precisamos. Quando aprendemos a respeitar esse tempo, nasce a paciência ativa, aquela que não espera sentada, mas segue construindo enquanto aguarda. Uma paciência que planta mesmo sem ver a terra germinar, confiando que a colheita virá, porque o solo invisível da mente está fértil. Esse solo é adubado diariamente com pensamentos firmes, palavras de afirmação e decisões coerentes. Não é sobre esperar milagres caírem do céu, mas sobre agir como quem já recebeu aquilo que espera. Porque o universo parece responder não ao que queremos casualmente, mas ao que decidimos de todo o coração. Quando observamos os relatos de quem superou limites improváveis, quase sempre encontramos o mesmo padrão. Pessoas comuns, com dúvidas e fragilidades, mas que alimentaram uma convicção tão intensa que acabou se tornando inabalável. Essa convicção não nasce pronta. Ela é construída no silêncio dos dias difíceis, quando se escolhe acreditar ao invés de desistir, agradecer ao invés de reclamar, recomeçar ao invés de parar. É nesse lugar interno que a mágica silenciosa acontece. E quando menos esperamos, portas que pareciam trancadas começam a se abrir sem que sequer tenhamos batido. É como se o mundo externo fosse apenas o espelho de uma mente que decidiu confiar. E nesse caminho surge uma descoberta transformadora.
As oportunidades raramente chegam com placas luminosas. Muitas vezes, elas aparecem disfarçadas de problemas, de negativas, de mudanças abruptas. Quantos projetos que pareciam ruir deram origem a algo maior? Quantas perdas que doeram tanto se tornaram libertações que abriram novos horizontes? Essa visão não é ingenuidade, é um tipo de inteligência emocional profunda que consegue ver além do imediato. Porque quem só enxerga o agora, limita-se pelo agora. Mas quem sustenta a fé, constrói pontes invisíveis para o amanhã. E já que chegamos até aqui, me permita um pedido sincero, quase como quem conversa com um amigo que entende a importância desse momento. Se este conteúdo está fazendo sentido, considere se inscrever agora no canal, não como um gesto automático, mas como uma decisão consciente de manter sua mente abastecida de ideias que elevam. E faça mais. Conte aí nos comentários qual parte desta mensagem te pegou de jeito, fez refletir ou até te deu vontade de agir diferente. Não precisa ser algo elaborado, basta uma frase verdadeira. Porque às vezes o que você compartilha pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir hoje. E juntos podemos transformar essa conversa em algo muito maior que um simples vídeo. Existe um detalhe que quase ninguém fala, mas que separa quem apenas sonha de quem realiza: a clareza interna. Porque querer algo de forma vaga é como mirar no escuro. Dificilmente acertamos. Mas quando você define com nitidez o que quer, quando visualiza com detalhes, sente como se já fosse real e age alinhado a essa visão, algo extraordinário acontece. É como se o mundo começasse a reorganizar as peças do tabuleiro para te aproximar desse resultado. Isso não significa que não existirão obstáculos, mas significa que diante deles você terá um norte tão forte que não vai se perder. Grandes conquistas quase sempre nasceram de mentes que ousaram imaginar mais do que a realidade permitia naquele instante. E o curioso é que, aos olhos de quem olha de fora, essa confiança muitas vezes parece loucura. Mas por dentro, quem está vivendo esse processo sabe que não se trata de arrogância. É simplesmente uma fé prática que se expressa em cada atitude. Pense nas vezes em que você conseguiu algo que, olhando de trás para frente, parecia improvável. Lembre de como foi o processo, as noites de dúvida, os momentos em que quase desistiu, as pessoas que desacreditaram e, mesmo assim, algo em você insistiu. Esse algo é a faísca que transforma desejo em decisão. E ao decidir de verdade, as palavras ganham força. Os pensamentos se tornam aliados e até as dificuldades passam a ter um sentido. É quando descobrimos que não estamos reagindo ao mundo, mas criando um mundo novo de dentro para fora. Isso não quer dizer que teremos controle absoluto sobre tudo, mas significa que mesmo nas situações incontroláveis, podemos escolher como pensar, como sentir e principalmente como agir. E aqui mora outro segredo: agir mesmo sem ter todas as respostas. Muitos ficam esperando o momento ideal, a confiança absoluta, a técnica perfeita. Mas a história mostra que quem mais realiza é quem começa mesmo inseguro, quem aprende fazendo, quem erra e ajusta o rumo ao longo do caminho. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. E, curiosamente, cada pequeno passo dado nessa direção reforça a própria coragem. É um ciclo que se alimenta. Ação gera confiança, e confiança gera mais ação. Essa jornada também exige silêncio. Não o silêncio da omissão, mas aquele silêncio interno que nos ajuda a ouvir a própria intuição em meio ao barulho externo. É nesse espaço calmo que surgem as melhores ideias, as soluções criativas, as respostas que ninguém mais poderia nos dar. Porque, no fundo, todo grande avanço começa dentro de nós, num pensamento que muda, numa crença que se desfaz, numa nova visão que nasce. Por isso,
Alimentar a mente com conteúdos que expandem a consciência não é luxo, é necessidade. Assim como o corpo precisa de alimento para manter-se forte, a mente precisa de referências que a inspirem a ir além. E é por isso que eu insisto, se você sente que essa mensagem te fortalece, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Não apenas para acompanhar vídeos, mas para criar o hábito de abastecer sua mente com ideias que impulsionam. Aproveita e comenta aqui embaixo o que mais te tocou até agora ou qual parte da mensagem parece ter sido feita para você. Esse simples gesto pode inspirar quem vai ler depois e ainda reforça em você mesmo o compromisso de não deixar essa reflexão morrer amanhã. Afinal, conhecimento guardado só faz sentido quando é vivido e compartilhado. Às vezes, o que impede alguém de conquistar algo grande não é a falta de capacidade, nem a falta de oportunidades, é simplesmente a falta de constância. A maioria das pessoas subestima o poder de passos pequenos e consistentes. Querem resultados gigantes de um dia para o outro, mas desistem antes de dar tempo ao processo. É como tentar acender uma fogueira e, ao não ver a chama imediatamente, jogar tudo fora. Mas quem realmente conquista, entende que toda vitória começa invisível. Primeiro como ideia, depois como tentativa, depois como erro, depois como aprendizado, até virar realidade. E aqui surge outra armadilha, a comparação. Quando você se compara ao ponto de chegada de alguém que já trilhou anos de caminho, esquece que esse mesmo alguém também teve seu início, suas inseguranças, suas derrotas escondidas. Cada pessoa carrega batalhas que não aparecem nas redes sociais, nos bastidores da vida. Comparar-se só faz sentido se for com quem você era ontem. E ainda assim, não para se criticar, mas para perceber o quanto já avançou. Esse é um dos grandes segredos da disciplina. Não é uma prisão que te impede de viver, mas uma ponte que te leva mais longe. Disciplina é o ato de lembrar todos os dias por que você começou. É saber dizer não para distrações, mesmo quando ninguém está olhando. É manter a rota, mesmo quando a emoção do primeiro dia passa. Porque não importa quão motivado você esteja hoje, haverá dias em que a força virá apenas da decisão de seguir, mesmo sem vontade. E nessa hora, você precisa lembrar que existe algo maior por trás de cada esforço. O compromisso com a sua própria visão de futuro. Não um futuro que alguém te impôs, mas aquilo que faz sentido para você, que faz seu coração bater mais forte só de imaginar. Essa é a faísca que transforma uma rotina comum numa jornada extraordinária. Por isso, enquanto assiste a este vídeo, faça um pacto silencioso consigo mesmo, de não deixar suas ideias morrerem na mente, de não enterrar seus sonhos debaixo das desculpas, de não viver a vida como espectador. Porque tudo que você deseja de verdade só vai nascer do que você constrói todos os dias, mesmo que ninguém aplauda no começo. E se essa mensagem te despertou algo, eu peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única frase chega no momento certo e muda uma vida inteira. Você pode ser a ponte para isso acontecer. Agora respira fundo e olha ao redor. Perceba quantas coisas já aconteceram desde o dia em que você nasceu até este exato momento. Cada detalhe, cada escolha, cada pessoa que cruzou o seu caminho, tudo colaborou para te trazer até aqui. Nada foi por acaso. E isso inclui também as dores, as quedas e os fracassos que, embora tenham doído, ensinaram algo que só a vida real consegue ensinar. A vida não fala com palavras, ela fala com sinais, com repetições, com lições que insistem em voltar até que você aprenda. E quando você decide prestar atenção, começa a perceber padrões, pessoas, hábitos ou pensamentos que sempre te levam ao mesmo lugar. Quando reconhece isso,
ganha poder para mudar o que precisa ser mudado e fortalecer o que precisa ser mantido. E nesse processo, o silêncio é um grande aliado, porque o silêncio revela o que o barulho esconde, suas crenças, seus medos, suas reais vontades. É nele que você ouve a voz mais importante de todas, a sua. E quanto mais você aprende a ouvir essa voz interna, menos se deixa dominar por vozes externas que querem decidir quem você deve ser ou o que deve fazer. A disciplina, por sua vez, transforma essa voz interior em ação. Não basta saber o que quer, é preciso fazer o que precisa ser feito. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valorize no começo. A grandeza não é construída sob holofotes, mas nos bastidores. É quando você escolhe treinar mesmo cansado, estudar mesmo sem vontade, trabalhar mesmo sem aplausos. É esse tipo de disciplina que separa quem apenas sonha de quem realiza. E lembra, o mundo não vai abrir caminho só porque você decidiu começar. É você quem precisa abrir esse caminho, dia após dia. Não por orgulho, mas porque é assim que se constrói algo que vale a pena. E cada passo que parece pequeno hoje pode ser o passo que muda tudo amanhã. Por isso, não espere pelas condições perfeitas. Elas não existem. A hora certa é agora. Porque quem constrói o amanhã começa pelo que faz hoje. Se essa mensagem ressoou dentro de você, já deixa seu like, comenta aqui embaixo qual foi a frase que mais te impactou e compartilha com alguém que precisa desse empurrão para recomeçar. Assim, juntos, espalhamos mais consciência, disciplina e transformação.